Amém? Então, feche os seus olhos agora e abra bem os seus ouvidos. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. E no céu como o telhado e as estrelas como prova das tuas promessas.
o que eu sei. É o que eu sei. Sobre o que Deus me disse. Sobre o que Deus me disse. Glória. Logo, ela não é o que eu vejo. Fé é confiar no que Ele disse. Essa semana passada, eu estava com os pensamentos tentando me dar uns pontos na minha cabeça acerca da promessa de Deus sobre a minha vida. Eu ligando um pouco. Nossa, esse ponto aqui não está ligando. Eu preciso esclarecer algumas coisas. E quando eu ouvi esse hino, Deus me deu a sua resposta. Ele disse para mim: o que importa é o que eu disse. E ele começou a dizer para mim, me fazer lembrar coisas que ele me disse, que ele já tinha feito. E o Espírito Santo começou a me fazer lembrar que Deus não fica reafirmando a sua palavra, porque Ele é de palavra. Ele não tem por que ficar falando toda hora: eu vou fazer, porque quando Ele disse que vai fazer, já está feito. Então ele falou assim: por que você está me perguntando isso? Eu já disse para você. E o Espírito Santo começou a me fazer lembrar. E eu falei: mas Senhor, ele sempre me falou: por que nós estamos conversando sobre isso? Eu já disse para você o que eu ia fazer. Eu já falei o que eu faria. Eu já provei, não preciso provar mais nada. A palavra dele é suficiente. Tem algo que Deus disse assim a respeito que ia fazer. Deus estabeleceu uma promessa sobre a sua vida. Tem algo que saiu da parte de Deus para você, é o que vai acontecer. Aconteceu com Abraão. Isso vai acontecer. Mas enquanto isso, você está na estrada da fé. Para aprender a manter a confiança no que Ele disse, não no que a gente vê. Amém? É por isso que a fé, ela sabe e não sente. A fé é um raciocínio. Eu acho que é isso. Eu não sei nem se eu posso falar com raciocínio, porque quando a gente raciocina, é uma coisa, a gente faz raciocínio com coisas lógicas do nosso cérebro, mas coisas ilógicas, coisas invisíveis, a gente tem dificuldade de raciocinar. Mas a fé é exatamente isso. A fé é um raciocínio ilógico. Mas é o raciocínio mais poderoso que Deus deu para ser. Aí eu falei: eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu sei que vai acontecer. Eu não sei como eu vou chegar nisso, mas eu sei. Eu estou na estrada da fé. Se eles conseguirem, nós vamos conseguir. Por isso que o apóstolo Paulo diz na sua carta que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, de pessoas que provaram, que pisaram antes de ver e conseguiram completar a carreira. Então nós também conseguiremos e chegaremos aonde Deus disse que nós chegaremos. Nós também conseguiremos e seremos o que Deus disse que nós seremos. Nós também conseguiremos e alcançaremos o que Deus disse que nós alcançaremos. Amém? Porque a fé sabe. Não importa o seguinte, a fé sabe. Aleluia. Esse outro livro também vai falar sobre promessa. Mas ele fala que no momento dessa estrada, a gente passa muita dificuldade, porque a gente entra em guerra. Uma razão, porque é o que a gente vê, não está batendo com o que me disseram. E com a fé, aí a gente faz assim. Aí nesse momento a gente faz o quê? Adora. Adora para ficar de pé. Adora para caminhar sem saber. Agora você, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu vou indo. Adora para tirar da cabeça tudo aquilo que está atrapalhando a gente, que está fazendo a gente travar. Então a gente começa a louvar para pagar.
E esse refrão diz assim: Te adorar eu Cristo, estenda-me de pé. Não vou perder a terra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia
Meu Espírito está dizendo para mim, por causa da minha fé, nós não vamos perder a guerra. A gente já ganhou essa batalha, já tem vitória. Então a gente vai continuar. Então o Espírito fala para ela, canta porque a gente vai conseguir continuar. Canta porque a gente vai conseguir chegar lá. Canta porque a gente vai alcançar. Canta porque a alma não entende nada sobre isso, mas adorar pode falar algo para Deus que eu não estou compreendendo agora, mas eu quero adorar, eu quero estar na presença dele. Eu não quero me prender ao que minha carne diz, o que minha alma diz, mas eu quero entrar na presença dele. E chegar lá. Diga assim para o Senhor, você não vai perder essa guerra. Não vai perder. Nós somos vitoriosos. O povo de Deus é o único povo que pode dizer que vai para a guerra sabendo no final dela. Aleluia. Que é a vitória. Só a gente tem a notícia de que vai para a guerra, mas a gente já sabe que vai ganhar. Amém? Então, mesmo que no meio da caminhar o desânimo aconteça, porque ele acontece. Porque a gente é ser humano. Você não para. Mas olha que é difícil, e olha que é difícil. Sim, mas não para. Por quê? Porque ele te sustenta. Quando você disser assim, agora acabou, agora eu não aguento mais, ele vem e começa a te levar. Quando chegar no seu limite, ele te carrega e te faz andar. Diga para o seu irmão, você está aqui hoje por causa dele. Amém? É por causa dele que a gente está aqui. Verdade, aleluia. É por causa dele. O cansaço me atingiu, eu desacei.
sou impactado pela graça de Deus. Deus tem feito nessa manhã, fala do meu coração, compartilhado comigo. Eu vejo não só comigo, mas com muitos aqui, uma experiência sobrenatural. Queridos, o Senhor me compartilhou essa semana, esses dias, os últimos dias, uma palavra, e Ele ministrou agora, enquanto estávamos louvando, ao meu coração. E por uma parte esse sentimento é muito bom, mas por outra parte ele aflige a nossa alma. É quando o Senhor revela o sentimento dele para nós. Nós já vimos isso nas Escrituras Sagradas, acontece com Oséias, quando ele pede para que ele tome uma mulher, case com ela, uma mulher que era prostituta, e depois de passar alguns tempos, tem filhos, e ela novamente retorna para a vida de promiscuidade, e o Senhor diz para ele ir lá e comprar ela, porque ela já estava à venda como escrava. E o Senhor depois explica, dizendo que esse é o sentimento que ele sente quando a igreja abandona, vira as costas para ele. É um sentimento, por uma parte é bom saber, ter essa experiência, mas por outra, também, com certeza, Oséias foi muito afligido por esse sentimento, por entender ali o que Deus está passando. Nós temos esse cenário também em Ezequiel, capítulo de número 37, quando Deus observa para a nação de Israel, que o povo está perecendo, mas ninguém percebe, ninguém dá conta. Ele leva o profeta e faz ele caminhar em meio do vale de ossos secos. O Senhor também ali compartilha com ele o que o Senhor estava vendo. E o Senhor compartilhou comigo uma necessidade que nós, no tempo oportuno, no tempo que estamos vivendo, uma necessidade de compreensão da igreja. Amém? Para que nós ouçamos o Senhor falar conosco, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 9. Nós vamos ler até o versículo de número 2 do capítulo de número 6. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia. Se você voltar com os livros aí do Antigo do Apocalipse, Judas, vai voltando aí, você vai encontrar o Hebreus. Bem? Glória a Deus, feliz com a visita do nosso irmão Direi, mais uma vez, junto com seu filho, nossos irmãos de Raiabuba. Deus abençoe a vida de vocês, é um prazer. E estou com saudade daquele restaurante. Eu acho que é, né? Ficou marcado aquele dia, né? Muito bom. Espero poder fazer uma visita lá naquela churrascaria. Bênção, né? Abençoe. Todos acharam? Está escrito assim na minha versão. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido
para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, e da doutrina de batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Amém? Podeis tomar o nosso assento. Eu confesso aos irmãos que a primeira vez que eu li esse texto, eu tive uma dificuldade de compreender quando o escritor aqui, aos Hebreus, diz que nós devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Meu Deus! Mas quando você olha o cenário, o contexto, analisa com mais critérios, você tem a compreensão do que o escritor estava querendo transmitir àquele povo. É claro que aqui ele está fazendo uma referência às leis do Antigo Testamento e à graça de nosso Senhor Jesus. E o tema que eu gostaria de comunicar hoje com os irmãos, com as irmãs, é sobre a maturidade cristã. E aqui nós percebemos que ele faz também uma outra metáfora, utilizando o leite materno como o alimento inicial da vida, e também o alimento sólido, que é o alimento que é dado após um certo período, onde a criança já não é mais sustentada pelo leite. Aí quando eu olho para o texto, eu percebo algo muito importante, que o leite, nessa metáfora, ele está sendo utilizado para fazer uma referência às doutrinas primordiais da fé cristã. Ou seja, todo mundo precisa de beber desse leite. Ele é muito importante. Ele é muito importante. Ele é necessário. Ele é primordial para a fé. Ou seja, todos os cristãos precisam passar por esse processo. Todos os cristãos precisam beber desse leite. E ele é importante. Ele nutre. Ele dá todas as necessidades para o desenvolvimento da criança. Você não precisa adicionar nada neste conteúdo, deste alimento, porque o próprio Deus já fez com que esse alimento seja suficiente para nutrir essa criança por um período de tempo. Aí é que está o problema, que é por um período de tempo. Agora você percebe que o que Deus criou, os fundamentos da fé cristã, elas são compartilhadas à igreja no novo nascimento. E é mais uma outra metáfora, o novo nascimento, né? É dizendo assim: olha, sabe tudo que você aprendeu? Até aqui não serve. Você precisa nascer de novo, tomar o leite, que é o fundamento da fé cristã. E aí o apóstolo Paulo, no início do texto que nós lemos, não sei se é o apóstolo Paulo, mas o escritor aos Hebreus, alguns dizem que é o apóstolo Paulo, alguns teólogos dizem que não, pelo fato da linguística utilizada no texto. Mas nós sabemos que todo ser humano evolui, cresce e muda até a forma de falar. Então não podemos afirmar com certeza que não é, mas também não podemos afirmar com certeza que é o apóstolo Paulo. Mas vamos seguir aqui, a maioria dizer que é o escritor aos Hebreus. Ele está falando aqui no início de algo que teve uma dificuldade de compreensão, algumas questões da fé que acaba sendo um pouco difícil de entender. Qual é o motivo? Porque não se colocou para ouvir e aprender. Sabe o que isso significa? Significa que essas pessoas que estão ouvindo essa palavra, quando o escritor estava enviando essa carta, elas paralisaram no leite materno. Elas pararam
rudimentos da fé, no início, no leite, no alimento inicial. E a vida passa, os dias passam, a maturação física vai chegando, mas a maturidade espiritual permanece a mesma. E aí o que acontece? O leite já não é mais suficiente para dar conta de nutrir um ser humano crescido. Ou seja, tem gente que está na igreja há um ano, e quando você fala assim, olha, Jesus te ama, Jesus vai ressuscitar a todos nós no tempo oportuno, na vida do Senhor. Olha, Jesus, a graça de Deus, ela te alcança. Então são essas coisas que são principais da fé. Isso vai gerar no coração dessa pessoa um impacto. Ela vai ficar impactada, ela vai se sentir nutrida, ela vai para casa feliz. Mas com o passar do tempo, essas palavras, esses rudimentos, já não é mais suficiente. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma realidade, um cenário de grande dificuldade, e a igreja passa por diversos processos. E o que acontece é que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo fisicamente, às vezes intelectualmente, mas não espiritualmente. E qual é o problema disso, pastor? O problema é que nós começamos a usar o nosso intelecto para pôr parâmetros nas coisas. Porque o que nós sabemos de Jesus é o quê? Que Ele morreu na cruz, que Ele nos salvou, mas nós não sabemos como é que funciona essa mecânica. Então a gente começa a ter questionamento. Ou seja, a gente aprende que Jesus nos ama. Glória a Deus por isso. Mas no início da fé nós ficamos impactados com esse sentimento. Mas daqui a pouco a gente vai ver os processos da vida, as lutas que nós enfrentamos, e aí vem os questionamentos. Será que Deus me ama? Por quê? Paramos no leite, não nos aprofundamos na palavra. Aqui nós louvamos aqui hoje. A fé sabe, ela não sente. Você pode não estar sentindo nada, você pode estar sentindo um transtorno, uma tribulação em torno de si, mas você sabe, pela maturidade da fé, que Deus está contigo no processo. Mas crente infantil é crente emocionado. Nós ouvimos isso aqui também no trabalho com as irmãs, pela pastora Eliade. Emoção, é levado por emoção. Onde o negócio está fervendo é ali que eu quero estar, porque eu me sinto bem, eu me sinto confortável. Mas a gente sabe que depois que passa a festa, a gente tem a bagunça para limpar. A maturidade cristã, ela precisa ser pregada, ela precisa ser ensinada, porque nós estamos vivendo um tempo de muitos cristãos, meninos da fé. E o que é isso? Você tem que estar todo dia falando para ele, Jesus te ama. Para com isso. Você já sabe que Jesus te ama. Isso aí precisa estar tão vivo dentro de você que você não precisa ouvir mais isso. Jesus está no controle. Claro que Ele está no controle de tudo. Mas vamos ir além, vamos nos aprofundar mais. A gente não pode estar mais dependente do leite. De vez em quando você toma leite. Quem adulto aqui toma leite de vez em quando? Ou seja, no café com Nescau, ou leite puro, gelado quando está calor, alguma coisa você toma. Mas não é todo dia, irmão. Não é todo dia que você precisa. Sabe? Então tem hora que você precisa ouvir o Jesus te ama, mas não é necessário todo dia, porque o alimento sólido já está dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Você já está alimentado. O leite é só para aquela ceia noturna antes de dormir, aquela fominha, sabe? Aí você toma o leite e vai dormir. Mas você não toma mais leite nem criança, de manhã, de tarde, de noite. Você não precisa de movimentos. Você não precisa de toda hora alguém te bajulando para você acreditar que Jesus te ama, para você acreditar que o Senhor está contigo, que o Senhor morreu na cruz pela sua vida. Você não precisa o tempo todo ter alguém te bajulando. Sabe por quê? Porque é chegado o tempo da maturidade na fé. E ele está dizendo, olha, essas complicações aqui é por conta de não se expor à Escritura. Se você não se expõe à Escritura, você não cresce. O seu entendimento fica limitado a essas coisas, rudimentos sobre batismo, é uma briga, confusão. Não acha que é uma coisa. Para com essa bobagem. Cresce.
Comece a se preocupar com as coisas do céu. Ele está dizendo, a falta de compreensão vai gerar em você a imaturidade. Você vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, as dificuldades aumentam, sim ou não? Do casamento, primeiro ano, tudo flores, 2 anos começa a complicar, terceiro ano, 10 anos, 15, 20 anos, 30 anos, as coisas, os processos, as lutas vão crescendo, os filhos quando está pequeno, o pai acha que é um problema, meu Deus do céu, não sei se eu vou dar conta dessa criança, mas a criança cresce, vira adolescente, aí você olha e fala, meu Deus, eu queria que ele fosse de novo uma criança, com 2 anos de idade, porque o trabalho que ele está me dando agora, meu Deus do céu, adolescente cresce, um adulto imaturo. Você fala, meu Deus, como eu queria que ele fosse adolescente? Porque pelo menos dá uns tapas. Agora está um marmanjo imaturo dentro de casa, não é assim? O processo só aumenta. As lutas, as dificuldades só crescem. E se eu paralisar lá na infantilidade, eu não vou dar conta de resolver os processos no futuro. Eu preciso crescer. Diga assim, eu preciso crescer. E é por isso que ele fala assim, olha, nós precisamos deixar o surgimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não lançamos de novo o fundamento, ou seja, já foi lançado o fundamento. O fundamento é Cristo, nós já sabemos disso. Precisamos agora aprofundar nesse fundamento. Precisamos crescer nessa sabedoria. Precisamos crescer agora nesse entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu sei que Jesus me ama, mas agora eu quero saber como é esse amor. Eu sei que Jesus morreu na cruz, mas eu quero saber o que isso produz para a minha vida. A gente fica, não, Jesus. Você ama Deus, você ama Jesus por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Ah, é? Por isso? Ah, bacana. O que mais? Ah, isso aí, Jesus morreu na cruz para mim. A gente fica segurando os rudimentos, nas coisas básicas, elementares da fé. Agora a gente não cresce. Se a gente não dispõe a Escritura, a gente fica só nisso. Mas se a gente começar a entender o processo, por exemplo, da crucificação, o que ele fez da crucificação? Ele deu a vida por nós, glória a Deus. Mas o que mais? Ele substituiu o nosso lugar, glória a Deus. O que mais? Ele levou também o nosso pecado. O que mais? Reconciliou com Deus. O que mais? Reconciliou com o próximo. Então você precisa avançar no entendimento. Aleluia. E sair da infantilidade espiritual. Aleluia. Você precisa conhecer mais acerca daquele que te salvou. E para que eu possa viver o que ele tem para mim. Olha só, uma das maiores dúvidas no meu coração foi: por que um Deus tão grande e uma vida tão pequena? Como isso é possível? Eu ficava pensando, como nós só pregamos, nós escutamos, nós ouvimos falar acerca de um Deus tão grande, por que há tanta miséria, tanta... Eu ficava questionando essas coisas. E aí hoje eu entendo que não é de Deus, a culpa é nossa. Por quê? Porque Ele é o mais interessado em você viver o que Ele prometeu para você. E eu estava ali, eu fui totalmente impactado pelo Espírito Santo de Deus. E eu não consegui conter as lágrimas. Porque o sentimento que Deus colocou no meu coração foi o sentimento de um pai que olha para o filho e sabe que tem tudo para ele, mas ele não rompe. Isso é um sentimento terrível. Ele não cresce e não vive. E o pai fica olhando. Aquele filho passa 1 ano, passa 2 anos e o filho não cresce. Você já parou para pensar num pai que tem um filho com uma enfermidade que ele não consegue crescer? E o pai olha, todo mundo cresce, mas ele não cresce. Ele continua pequeno. Ele continua ainda usando fraldas. Ele ainda tem que tomar leite, alimento líquido. Quando é que o meu filho vai comer a comida sólida? Deus fica olhando para a igreja e olhando para ela dizendo: meu filho, é tempo de você crescer. Minha filha, é tempo de você crescer para quê? Para viver as coisas que os adultos vão viver. Porque aqueles que é maduro estão vivendo. E aí eu olhava por um lado, olhava e dizia: mas tem tanta gente também abençoada.
porque tem tanto crente na miséria? A diferença é a maturidade. Olha só o texto que o Senhor nos deu aqui em Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Ainda que seja senhor de tudo. Olha o seu exemplo. Enquanto você é menino, você não tem diferença do servo. Ainda que você seja dono de tudo. Quer dizer, você é dono, mas porque você é menino, você ainda é a mesma coisa que o servo. Não desfruta, mas é dono de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servos, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Enquanto você não cria maturidade, você vai viver debaixo de tutores. Vai viver debaixo de um jugo, dos rudimentos desse mundo. Mas Jesus se manifestou para nos livrar desses rudimentos. O Senhor se manifestou para que nós possamos crescer nele. E ele diz assim: olha, se você não amadurecer, você vai continuar vivendo como servo, porque não tem capacidade ainda de governar nada. Você teria coragem de pegar o seu filho, você que tem filho, se eu tenho um filho menos de 15 anos, eu estou ainda sendo muito bom e generoso para a idade, mas você teria coragem de pegar toda a sua finança da sua empresa, toda a sua finança da sua casa, dar na mão dele e ter filho: olha, toma conta agora de tudo, e nós vamos ficar tranquilo aqui agora. Ou a sua herança milionária que você tem da sua família. Quem faria isso? Ninguém faz. Por quê? Não tem maturidade. O que ele vai fazer? Desperdiçar. Ou seja, sabe o que você está dizendo? Se você não for maduro, não adianta eu liberar o pouquinho para a sua vida, porque você vai desperdiçar. Ah, Senhor é um Deus de prosperidade, porque eu vivo na miséria. Porque você é imaturo. Se Deus te prosperar, você vai desperdiçar. Ah, Senhor, mas o Senhor é o dono de tudo, e o teu Espírito dá os dons espirituais, porque eu não tenho dom. Porque às vezes, se Deus dá para você o dom na imaturidade, você vai desperdiçar o dom. Quem está entendendo o que você está dizendo aqui nessa manhã? Ah, pastor, eu queria ter um cargo eclesiástico, mas se você não criar maturidade, você não vai servir para nada esse cargo, vai te destruir. Ah, pastor, mas eu queria responsabilidade. Sem maturidade é autodestruição. Ah, pastor, eu quero viver uma vida vitoriosa. Seja maduro. Comece a ter responsabilidade. Pastor, mas com o quê? Com tudo. Começa dentro de casa. Ah, tem filho que não lava uma louça, não lava um prato, não tem responsabilidade com nada, mas quer ser empresário. Pelo amor de Deus. A responsabilidade começa dentro de casa. A maturação é um processo. Aleluia. A maturação é um processo. E há ainda uma solução para você que já está velho e bebezão na fé. Você precisa entrar na estufa de Jesus. Aleluia. Você precisa ser embrulhado no jornal e colocado no forno. Quem já fez isso, diga amém. Que gosta de fazer isso com abacate, banana, né? Tá verde, você embrulha no jornal, põe no forno, embaixo do forno,
Lembra? Tinha um compartimento, hoje não tem mais, embaixo do forno. Aqui só servia para barata e para ficar a sujeira que caía de cima do forno, né? Agora não tem mais, a maioria não tem. Alguns ainda tem, mas a maioria não tem. Mas aí eu lembro na época que tinha, e a gente colocava ali dentro para amadurecer. O que isso significa, pastor? Que se você está percebendo que você é um bebê da fé, você precisa se expor mais àquilo que te amadurece. E é a palavra de Deus, é a comunhão com os irmãos e o quarto da oração. Glória a Deus. Você precisa. Eu preciso. Pastor, porque uns crescem muito rápido? Porque eles se expõem às necessidades. Isso é maturidade. Maturidade não é eu entro na igreja sujo e eu falo assim, mas quem é que é o responsável pela limpeza? Não, se eu estou vendo o responsável pela limpeza é quem? Sou eu. Aleluia. Tem gente que está em casa, minha casa é o inferno. Você está vendo isso que é o responsável para sua casa deixar de ser o inferno? Você. Ah, o pastor não está vendo essa bagunça aqui não? Você é responsável. Você está vendo, a responsabilidade é sua. Arruma a bagunça. Mas a gente quer terceirizar os problemas. A gente quer terceirizar as dificuldades da vida. E a gente quer achar alguém para resolver o nosso. Mas o Senhor está dizendo, não é você resolver o problema que você começa a ser maduro, que você amadurece. É chamando a responsabilidade para si e tirando a responsabilidade de terceiros. Tem pai que vê filho é ruim na escola, péssimo, só tira nota ruim. Esses professores são uma porcaria. Não é nada, porcaria é você que não ensina o seu filho. É verdade, dói, mas tem que ouvir isso aqui. Ah, os professores não prestam para nada. E você, olha o caderno do menino quando chega, senta com ele para ensinar a lição. Ah, sempre, pastor, uma vez a cada 300 dias, uma vez por ano. A gente reclama dos outros. Esse governo é corrupto, mas quando é para furar fila, a gente quer furar. Ah, o problema é o governo. Se a gente conhece alguém do hospital, a gente já liga e aí, dá para botar a minha ficha aí? Aí o governo é corrupto. Aí a saúde não presta. A saúde não presta porque você furou a fila. E alguém que estava no lugar está pensando a mesma coisa que você. Não chega a minha vez. Aí do mesmo jeito que você faz, alguém fez também. Você está sofrendo a mesma consequência. Está entendendo como é que funcionam as coisas? Precisamos aprofundar no Evangelho. A gente precisa chamar a responsabilidade para si, da nossa casa. A gente precisa chamar a responsabilidade para si dos nossos filhos. Nossos filhos não são rebeldes por causa que o mundo é rebelde. Nossos filhos são rebeldes porque nós somos rebeldes. Ah, esse mundo, pastor, esse mundo tem nada a ver. Se esse mundo tiver mais poder do que o poder do Espírito que habita em você, eu paro de ser crente. Eu paro de ser crente. Porque maior poder é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Maior é aquele que está conosco. Tem que compreender essas coisas. Sabe, irmão? Eu fico olhando para a igreja, olho para mim também. Também sou parte da igreja. E eu fico, às vezes, com alguns eu fico muito feliz, mas com os outros eu fico muito triste. E não é triste com um sentimento de raiva, não confunda a tristeza com raiva. Eu já fiquei com raiva, eu confesso, mas hoje eu não fico mais. Hoje eu fico triste ao ver muitas pessoas aqui há muito tempo na igreja, mas não conseguem viver tudo aquilo que Deus tem para ela. A vida dela é a mesma há 10 anos. O pensamento dela é o mesmo há 10 anos. Não evoluiu nada. E sabe o que me deixou mais triste ainda? Sabe o que me deixou mais triste ainda? É com algumas pessoas que têm um sentimento assim, ó. Nossa, mas antigamente, meu Deus, quando a gente orava, eu acho que ela pensa que é bonito falar isso. Quando a gente orava, as pessoas eram curadas, e hoje ninguém vê mais isso.
Eu fico olhando assim e falo, essa pessoa não tem noção do que ela está falando. Ela está dizendo que ela não cresceu, ela regrediu. Porque se antigamente era melhor, por que não está melhor ainda agora? Ou você parou, ou você voltou para trás. E eu vejo as pessoas falando isso como se fosse uma glória. Eu não sei o sentimento que passa no coração das pessoas. Nossa, mas antigamente era tanto batismo do Espírito Santo, não batiza mais por quê? Jesus mudou? O Espírito Santo é outro? É o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. Aleluia. Se ontem eu orava e alguém era curado de uma dor de cabeça, hoje eu preciso orar para levantar da cadeira de roda. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente se prende no passado e fica no leite. Mas é tempo da gente ir para o mocotó. É tempo de comer comida forte. Aleluia. É tempo de se responsabilizar. É tempo de você olhar para si e ver onde você tem falhado e parar de olhar para o outro o que ele não está fazendo. A gente tem um problema de fábrica isso. É ser radical com os outros e flexível com nós mesmos. Isso é um defeito de fabricação. Mas a gente tem que aprender a ser flexível com os outros e radical conosco. Conosco não tem que ser radical, irmão. Se tem alguém que precisa orar, sou eu. Se tem alguém que precisa de Bíblia, sou eu. Se tem alguém que precisa ser mais crente, sou eu. Porque a gente está sempre acostumado a algo. Se fulano fosse mais crente, eu estava melhor que na igreja. Se fulano fosse mais maduro, não. Se eu for mais maduro, as coisas melhoram aqui nesse lugar. Se eu tiver responsabilidade com os horários, essa igreja vai ser melhor. Se eu tiver responsabilidade com a limpeza da igreja, vai estar melhor. Se eu tiver responsabilidade com a organização da igreja, vai estar melhor. Se eu cuidar da minha casa vai ficar mais bonita. Às vezes eu olho no Facebook, assim, aí tem algumas imagens que aparecem lá, né? Tipo, uma casa muito simples e muito arrumadinha. Eu já vi essas fotos que aparecem bastante, né? E eu fico olhando para aquilo e falo, tá vendo? Não é questão de luxo, não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. Aí eu vejo pessoas, empresários, crescendo. Ele faz a mesma coisa que eu. Eu vejo pedreiros com muito mais dinheiro que eu, mas também vejo muito menos. Então não é sobre a profissão, é sobre a sua atitude, é a sua maturidade. Às vezes eu sou imaturo, às vezes eu estou com pouco dinheiro e vou lá e compro uma pizza. Mas não dá para ser maturo todo dia, porque uma hora vai faltar um alimento dentro de casa. E eu era mais imaturo do que eu sou hoje. Hoje eu sou um pouco mais maduro. Mas chegou um tempo aí atrás que a gente comia pelo menos umas 30 vezes a cada mês pizza. E às vezes era 2 vezes num dia só. Sem maturidade. E aí meu filho falava, pai, eu quero pizza. Tá bom, filho. Bom. Só que o dinheiro acaba. Quando faltar o alimento, ninguém vai falar assim, não, pai, fique em paz, pai, eu entendo que nós comemos pizza o mês inteiro. Não tem comida agora, tranquilo, pai, não, eu quero comer. Aí a mulher olha pro varão e diz, ei, falta o alimento. Ela não vai falar assim, não, fica tranquilo, nós vamos orar aqui, esse pão vai multiplicar. Não fala isso. Ela vai falar, ei, cadê o dinheiro para comprar o pão? Se você não tiver, é no teu lombo. Aí você vai falar o quê? Ah, foi vocês que comeram pizza? Não, eu fiz esse papo, não cola. Não cola, já fiz isso, não cola. Essa mulher que Deus me deu, era R$1.000 no restaurante por mês. Escuta, tá? Todo final de semana a gente comia fora. Escuta. Pelo menos 2 vezes por semana nós íamos no culto e ia pôr a lanchonete no restaurante. Escuta mais. Todo café da manhã ela me pedia 50 e não tinha troco. E eu, mas um dia a fonte. E aí ela falou, e aí? Eu falei, ué, mas você não gastou dinheiro todo lá? Ela falou, problema é seu. Tem que ter comida, a casa precisa de comida. As crianças precisam de comida. Vai explicar para as crianças
Quem foi o responsável? Foi ela que comeu no restaurante ou fui eu que dei o dinheiro para ela comer? Os dois são irresponsáveis. Mas a conta chega para quem pagar? Para mim. Porque eu não vou poder deixar a minha casa sem comida. Eu vou ter que trazer o pão. Não, jeito de trazer comida. A responsabilidade de quem trazia a provisão para dentro de casa? Do homem. E aí eu aprendi, sabe uma coisa? Vai ficar de cara feia, mas não vou comprar pizza esse mês. Vai ficar de cara feia, mas não vou comprar. Porque não dá o dinheiro que a gente tem, só dá para comprar o frango, para durar a semana. Essa semana agora eu dei 150 reais para minha esposa, falei, faz uma compra pro mês. Comprou um quilo de carne, comprou um pacote de sucrilho de 300 reais. Eu falei, tá vendo? A próxima vez eu já não dou 150 reais, eu mesmo vou no mercado. O negócio de sucrilhos, aquele negócio é caro, aquele grandão, né? Porque eu quero para nossa família, olha o tamanho do meu filho. Só de cabelo ali vai 200 gramas de sucrilhos. Mas a culpa é de quem? Eu tenho que trazer o mantimento para dentro de casa. Então nós temos que voltar à compreensão da palavra de Deus e assumir a sua responsabilidade. Sabe que a boa notícia de toda essa palavra é que à medida que você for crescer, Deus vai liberando as bênçãos dele sobre a sua vida. Glória a Deus. É como criança, pai, eu quero um carro. Meu filho fala, pai, quando é que você me dá um carro? Eu falei, filho, primeiro eu vou ter um. Não, mas eu não estou brincando, não tinha carro na época. Eu falei, quando você tiver 18 anos, eu vou dar um carro para você. 18 anos. Mas enquanto não chegar aos 18 anos, ele não vai receber. E com Deus é a mesma coisa. Tem coisa que Deus está dizendo, ó, você precisa chegar. Presta atenção aqui, ó. Senão você vai perder a melhor parte, que é a parte que você recebe. As bênçãos. Existe um tempo e um lugar para você chegar. E quando você está nesse lugar, nesse tempo, as bênçãos que o Senhor já conquistou, elas vão vir sobre a sua vida. Você não está numa luta para conquistar os bens dos céus. Você está numa luta e num processo para criar responsabilidade para receber aquilo que Deus já decretou sobre a sua vida. Tem que passar o sentimento. Qual é o sentimento da igreja hoje? Para nós finalizarmos essa mensagem. É o sentimento do Papai Noel. Se eu for bonzinho o ano inteiro, no final do ano eu vou ganhar um presente. Então a gente está com um sentimento de recompensa. Eu faço e Deus me recompensa. Eu faço e Deus me recompensa. Então às vezes a gente faz tanta coisa para Deus e não tem nada dele. Porque Deus não quer que você faça um monte de coisa para Ele e continue sendo um bebê infantil, irresponsável. Deus quer que você cresça. E à medida que você for crescendo, Ele não é que nem um pai pobre que pode ir o meu filho chegar com 18 anos e eu não ter dinheiro para comprar um carro para ele. Ele é um pai rico. Quando chegar na data, ele tem o dinheiro para comprar. A questão não é sobre ele ter condições de te abençoar ou não. A questão é sobre você ter condições de receber ou não. E aí? Vamos mudar a mentalidade? Então, eu não recebi porque o diabo está furioso. Desde quando ele não esteve? Desde quando o diabo foi teu amigo? Teve alguma época? Eu nunca. Nem no mundo. Quem está entendendo? Isso é muito sério. Aí então o sentimento infantil. O diabo se levantou. Se ele levantar, não, é dois trabalhos, um levantar, outro cair. Aí a gente vai pôr na responsabilidade. O diabo é o irmão da igreja, pastor da igreja, é o próprio irmão. Se não fosse esse pastor, a vida da gente era pior. E Deus está dizendo, para de observar os outros, cresce, que você vai receber. Que já está decretado.
Amém? Então vamos tirar esse sentimento maligno. Tirar esse sentimento maligno do nosso coração e vamos ir para a maturidade da fé cristã. Vamos nos preparar para receber. Uma vez eu ouvi uma coisa que para mim fez muito sentido. Sabe o que o pastor disse? Ele disse assim, que tem gente que fala assim, né? Aí essa igreja não vou nessa igreja não, porque ele tem oportunidade. Eu já ouvi isso. E aí eu peguei uma certa irmã. Ó, os irmãos que sabem, pelo amor de Deus, não denuncia. A irmã é que não tinha oportunidade na igreja, papapá. E eu falei, aí eu, às vezes eu sou meio duro, sabe? Às vezes eu falo, porque essa irmã não tem compromisso com nada, não quer ter oportunidade. Aí depois eu amoleço, o coração mole. Eu falo, Jesus, às vezes eu sou muito duro, né? Eu vou dar oportunidade para ela assim mesmo, sem responsabilidade. Que ela dando uma oportunidade para a irmã não falou nada com coisa nenhuma, irmão. Não falou nada com coisa nenhuma, falou um monte de abobrinha. Eu falei, meu Deus. Eu falei, está satisfeito, irmã? Ela falou, não. Estou satisfeito não, porque eu acho que eu não me dei muito bem. Eu falei, aí fez sentido a palavra que eu ouvi um tempo atrás. Que é melhor você não ter oportunidade de estar preparado do que ter oportunidade sem estar preparado. Aí deu vontade de falar assim para a irmã, você falou mesmo, né? Que muito tempo você não tinha oportunidade, né? Eu falei, não deu tempo de estudar uma palavra? Uma só palavra? Você falou que faz muito tempo que você não tinha oportunidade aqui na igreja. E quando você tem, você fala isso, você falou. Teve uma irmã que leu um texto que eu nunca vi na minha vida, no meio da Bíblia, no meio, sem contexto, sem nada, irmão. E falou, olha, irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, o pastor vai explicar. Eu olhei para a irmã assim, eu falei, pensei comigo, né? Falei, o diabo quer me vergonhar. Só que eu fui esperto, irmão. Estava com a Bíblia aqui de James aberta. Na hora que ela abriu esse texto, que ela falou, eu falei, nunca vi ninguém na minha vida pregar um texto desse. Nunca vi ninguém falar sobre isso. Eu falei, meu Deus, ou a revelação que Deus deu para ela é muito grande, ou ela não tem um pingo de noção do que ela está fazendo. Na hora que ela começou a ler o texto, eu já fui pro rodapé, pro comentário. Peguei todo o resumo histórico do negócio, aí quando ela me deu, eu falei, irmãos, pois bem. O texto que a irmã leu, eu nem conhecia, só que é o seguinte: esse texto está fazendo referência a uma época, papai traduzia ali o que eu tinha lido no rodapé, no comentário bíblico, mas falou, irmãos, agora fica a critério dos irmãos aí, receber alguma coisa, porque você está entendendo? Deus quer fazer, Deus quer abençoar a sua vida financeira, sua vida ministerial, Deus quer abençoar a sua vida familiar. Ele tem tudo isso para mim e para você, tudo. Mas você precisa amadurecer para viver o que Deus tem para vocês. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, medita sobre ela, para de culpar os outros das suas fraquezas, das suas debilidades, se responsabilize. Confie no Senhor. No tempo de Deus vai acontecer. E o tempo de Deus está muito relacionado à sua maturidade. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos tirar a oferta agora. O louvor aí pode se preparar. Já pega a oferta antes de vir para disfarçar, tá? Porque você fecha os olhos e está louvando, não pega a oferta, tá certo? Irmãos, é como oferta, eu disse. Às vezes a gente tem que estar falando todo culto, eu não falo. Escuta, presta atenção aqui, só um minutinho. Preste bastante atenção. Eu tenho pavor de falar sobre oferta. Sabe por quê? Sabe por que eu tenho pavor de falar sobre oferta dízimo? Porque as pessoas não dão, não é porque não sabem, é porque não querem. E aí, se fosse uma pessoa nova, eu recebi uma solicitação essa semana para explicar para uma pessoa nova.
E aí eu gosto dessas coisas, porque aí eu já tenho um estudo, eu já vou lá, explico direitinho. Mas para a pessoa já madura, de idade na fé, mas infantil na fé, eu não me sinto bem falando, porque é todo dia falando com a mesma pessoa. É todo dia explicando os motivos. É todo dia a gente tem que falar mesmo. Não, irmãos. Vamos amadurecer também esse sentimento. Amém? Então hoje eu não vou falar nada. A mensagem já falou por si só. A palavra de Deus já falou por si só. Não há necessidade de falar para você que a reforma da igreja precisa de dinheiro. Não precisa? Precisa de falar para a igreja isso aí? Ou a igreja tem um outro método de reformar a igreja, as salinhas, terminar na verdade a reforma da salinha? Se não for com dinheiro, alguém tem outro método aí? Pode me ensinar? Não, é com dinheiro mesmo, não tem jeito. Tem que comprar o material, tem? Porque se alguém tiver outro método, pode vir discutir comigo sobre dízimos de oferta. Porque eu não conheço outra forma de comprar o material se não for com dinheiro. Os produtos de limpeza, o café da manhã que a gente vai tomar daqui a pouco, alguém tem outro método a não ser comprando com dinheiro? Tem um método? Não, vai fazer, você vai gastar o material. Você pode diminuir o custo, mas você não resolve o problema. Alguém conhece o método? Alguém tem uma fé para orar que apareceu na fé da manhã? Comprando cartão? É dinheiro, cartão é dinheiro, né? Milagre. Então vamos orar para Deus. Então nós vamos fazer o seguinte: a partir de hoje eu não compro mais nenhuma peça de roupa para a senhora. Tá? E a gente vai só orar para Deus prover. Aí ninguém quer milagre, né? Vou parar de pagar a faculdade, parar de pagar aluguel. Pode ser assim? A gente só vai orar agora. Aí ninguém quer, né? Ah, entendi. É assim que funciona. Oração do luminoso, né? Então, meus irmãos, não precisamos gastar tempo ensinando que nariz de porco é nariz de porco, não é tomado. Né? Hã? Isso. Você usou uma palavra que o texto usou aqui, que é a palavra mais perfeita. Vocês já deveriam ser mestres, está ensinando outras pessoas. O apóstolo, sei lá quem foi que escreveu aqui em Hebreus, ele diz assim: vocês já deveriam, não aos Gálatas, o apóstolo Paulo que escreveu em Gálatas, vocês já deveriam ser mestres nisso. Sabe o que é mestre? É aquele que ensina o outro, mas quem não pratica não tem poder nem autoridade para ensinar. Amém. Não tem autoridade para ensinar. Tá bom? Mensagem boa de domingo, né, Brasil? Glória a Deus por isso. Nós estamos acostumados a vir no domingo e só. Vamos voltar para os rudimentos. Ah, Jesus te ama, meu irmão. Olha para o irmão que está do lado. Olha como ele é lindo, Jesus é lindo. Você já sabe que ele é lindo, maravilhoso. Ela é linda, maravilhosa, irmão. Mas vamos crescer. Vamos partir para o Mocotó. Se igreja é igreja do Mocotó, irmão. Vai ter. De vez em quando vem um docinho, aí um leitinho. Mas feijoada, essas coisas aí. Amém, meus irmãos? Então vamos ofertar na casa do Senhor, dar o nosso dízimo. Vamos abençoar a obra de Deus. Amém? E medida que nós amadurecemos, fica tranquilo, Deus está provendo tudo que você precisa. Amém? A prosperidade, ela está na mão de Deus. E Ele já determinou que vai te entregar na sua mão. Você precisa estar preparado para receber. Se você faz uma pesquisa das pessoas que receberam o prêmio de loteria e acabaram na miséria, porque não estavam preparados para administrar as fortunas. Quero dizer para você, Deus tem uma fortuna em todas as áreas para você: financeira, espiritual, ministerial, empresarial, familiar. Deus quer fazer a sua família a família mais bela desse bairro. Deus quer fazer você a pessoa mais próspera desse bairro. Deus quer fazer você o profeta mais influente desse bairro. Só depende de você.
entregar já está entregue. Ele disse lá na cruz do Calvário: está consumado, está pronto. Tudo que precisava está pronto. Amém? Então, enquanto nós adoramos ao Senhor, o céu pega dá o seu dízimo. Se não vem trazer o seu dízimo, as suas ofertas aqui, amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. cada ofertante tocado, vidas tocadas. Senhor, multiplica, Senhor, essa semente, que ela prospere, Senhor, dê muitos frutos para a tua glória. Senhor Deus, que a maturidade, Senhor, chega, Senhor, em nossos corações, através do ensinamento da tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, trilhar o caminho de maturação, Pai, para que, Senhor, nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nós possamos ser, ó Pai, maduros, Pai, para receber os benefícios dos céus, ó Pai, também ensinar aos outros, ó Pai, ser, ó Pai, inspiração para aqueles que estão vivendo
Em nome de Jesus, Pai, eu peço a tua bênção sobre cada filho, sobre cada filha que aqui se encontra, Pai. Em nome de Jesus, guarda o caminho deles, Senhor. Protege eles.